Senhor do Bonfim, 24 de maio de 2021. A cidade de Senhor do Bonfim vem vivendo nos últimos dias um dilema por parte da sociedade bonfinense, principalmente de moradores do bairro do Derba, com a instalação e já início das obras do DISEP. A gente vai entender um pouco o que é o DISEP, o porquê então, desse eventual medo, fobia. O que acontece que moradores do bairro do Derba não queriam a instalação do DISEP aqui na cidade de Senhor do Bonfim? Para dirimir tudo isso, nós vamos conversar com o delegado coordenador de Polícia Civil da Regional 19ª, Dr. Felipe Neri. Dr. Felipe Neri, esse DISEP traz para a gente a informação, o que significa essa sigla DISEP sendo construída aqui na cidade de Senhor do Bonfim, doutor? Bom dia, Neto, bom dia, ouvintes. DISEP quer dizer Distrito Integrado de Segurança Pública, onde órgãos da segurança pública, certo, trabalham dentro de um mesmo espaço, só que cada um dentro do seu prédio, do imóvel destinado a cada repartição. Então, primeiro, o DISEP conquistado para o Senhor do Bonfim é uma luta já de muito tempo e que inclusive é anseio de todas as coordenadas, as 26 coordenadorias, das quais aquelas que ainda não têm o DISEP estão lutando para ter um espaço desse de dignidade para não só os seus servidores trabalharem, como para a população ser atendida também em um local digno, confortável e que acolha aquelas pessoas que são vítimas, e que procuram a Polícia Civil da Bahia para terem seus problemas resolvidos. O município de Senhor do Bonfim, algumas pessoas trouxeram essa informação, talvez até distorcendo, não trazendo a verdadeira realização do DISEP, que é o distrito, mas unicamente falavam que não queriam o IML, pensando apenas que seria levado para o bairro do Derba o IML, Instituto Médico Legal. O senhor pode falar um pouco sobre a estrutura do DISEP, já que abrigará esses órgãos de segurança pública aqui na cidade de Senhor do Bonfim, órgão por órgão, a estrutura, como que será montada, será tudo um complexo totalmente anexado ou salas e partes individuais, doutor? Neto, vou falar. Queria inclusive mostrar, certo, aqui a planta da parte superior, para tirar de vez essa falácia da cabeça que a gente sabe das pessoas, que a gente sabe que algumas pessoas estão sendo levadas ao erro por pessoas maldosas e que não estão falando a verdade. Inclusive, estão propagando falácias na rua sem antes nos ter procurado para saber o que realmente vai ser implantado. Ou seja, uma total irresponsabilidade, sem saber como vai funcionar e o que está vindo para o Senhor do Bonfim. Nós temos aqui a Rua dos Rodoviários, nós temos aqui a Rua Operário do Derba, aqui nós temos o Corpo de Bombeiro, e aqui no espaço interno nós teremos aqui, onde que vale hoje, o Complexo Policial, com a informação que não terá preso, será esse prédio aqui, onde funcionará a primeira DT e a coordenadoria, sem nenhum preso. O DPT funcionará aqui, nesse imóvel, ao lado da coordenadoria. O IML nesse imóvel, ao lado do IML, entre a rua e o IML, um pátio totalmente murado para apreensão de veículos, para guarda de veículos apreendidos. Como vocês podem ver, o espaço interno, certo? É para viaturas e carros dos servidores, não haverá espaço interno para veículos, é um imóvel que será totalmente fechado, onde quem está na rua não terá visão para o que está acontecendo aqui dentro, e quem vem procurar um serviço será muito bem recebido em um espaço que lhe trará conforto e acolhimento. Essa é a verdade
E está aqui um projeto para quem quiser ver. Dirimido, então, sobre essa questão da estrutura, o que mostra que, na verdade, não será somente a construção do IML. Muito se difundiu, impetraram juntamente ao Ministério Público. Nós conversamos também com o doutor Igor, que está avaliando esse pedido de alguns moradores, denominado abaixo-assinado, foi encaminhado ao promotor de justiça, doutor Igor, e nesse abaixo-assinado, os moradores alancam alguns itens, doutor, e a gente vai tentar entender, na sua visão, como coordenador de Polícia Civil há muitos anos aqui na cidade de Senhor do Bonfim, e que vive na pele a sensação de não ter um lugar digno para seus funcionários, não ter um lugar digno para receber a sociedade que é vítima da violência, do crime, que é a estrutura do complexo policial há muito tempo condenada, lamentavelmente, e com esse novo instrumento facilitaria e facilitará esse intercâmbio, da sociedade também estar em um local mais próximo, fazendo as suas queixas. Foi levantado por moradores, alegando de que a área em que está sendo construído o DISEP seria, primeiro item, uma área eminentemente residencial. O senhor gostaria de comentar a respeito desses argumentos que a gente vai elencar aqui, o que foi levantado pelos moradores, doutor? Eu queria lembrar a essas pessoas que o nome do bairro Derba já é em função de um órgão estatal do Estado que se instalou ali. E as casas foram crescendo em volta dele. Com a extinção do Derba, o que é que funciona hoje lá? Corpo de Bombeiro, a DAB, o CAR, o CEMIT, próximo ao local, o CRM, que é um órgão municipal de acolhimento à mulher, inúmeros comércios lá no Bar do Derba. Então não é um bairro eminentemente e só residencial. Inclusive é um bairro onde órgãos do governo do estado já estão lá há décadas. Segundo item levantado pelo abaixo-assinado de moradores, diz: o espaço destinado pelo governo do estado para a construção do DPT é o conhecido Campo do Derba, utilizado pela comunidade bonfinense desde a construção do conjunto de imóveis administrativo do antigo Derba na década de 60. O que dizer, doutor? Como já foi dito anteriormente, o bairro iniciou lá com o Derba, com o órgão estatal. E hoje, onde funcionou residências do Derba, funcionam órgãos do estado. Onde funcionou uma escola do Derba, hoje funciona a DAB. Na parte administrativa do Derba, se está funcionando hoje o Corpo de Bombeiro. E no terreno que estava abandonado, que foi o campo de futebol, uma parte dele é onde vai ser construído o DISEP. Vamos ao terceiro ponto do abaixo-assinado. O Campo do Derba tem servido, inclusive, como área de desenvolvimento de habilidades de prática futebolística para crianças e adolescentes, de onde têm saído dezenas de atletas que alcançam o profissionalismo como jogadores de futebol. Neto, o que nós vemos hoje são particulares, de vez em quando utilizando aquela área para um baba. Vai acabar o esporte em Bonfim? Não. O que é que nós levantamos aqui? Certo? Nós temos aqui, para exemplificar, o campo de futebol do Alto da Maravilha, nós temos o CSU, Alto do Cigano, nós temos campo de futebol no Parque da Cidade, nós temos o estádio Pedro Amorim, com quadra coberta, com piscina, certo? O prefeito está fazendo uma grande obra agora em Bonfim, implantando um campo com grama sintética, público, lá no Parque da Cidade. Nós temos hoje toda a população bonfinense fazendo caminhada no Parque da Cidade. Nós temos o ginásio coberto da Olaria, o da Pera, entre outros. Ou seja, não vai haver nenhum prejuízo para o esporte em Senhor do Bonfim, certo? Principalmente porque a distância do local para onde era o antigo campo de aviação, que tem toda uma academias ao ar livre, que tem toda uma estrutura de esporte, é mínima. São 3 quadras.
para se chegar lá. E, no entanto, né, esse serviço que vai ser disponibilizado com a construção do DISEP vai atender, certo, a toda a população. E não apenas a moradores de um bairro, e sim a toda a comunidade. No item 4, o abaixo-assinado traz: o Campo do Derba é vizinho fronteiriço do prédio escolar municipal Austriquiano de Carvalho, antigo Colégio Júlio César. Qual o impacto disso por ser construída vizinho a um colégio, né, de nível estadual, municipal, seja lá, doutor? Como no início da minha fala eu disse, né, que esse manifesto está eivado de falácias e levando pessoas ao erro para assinarem esse documento. Por quê? O DISEP não vai ficar colado ao antigo Colégio Júlio César. Ele vai até mais ou menos a metade do terreno. A essa outra parte que vai ficar, já está se fazendo planejamento para uma construção da DEAN para o senhor do Bonfim, de trazer uma DEAN tão almejada pelas mulheres dessa cidade. O que é DEAN, doutor Felipe? Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, certo? Que ficaria fora do DISEP, né? Ficaria nessa parte atrás que vai ficar ociosa e nós teríamos um tão sonhado e almejado atendimento especializado à mulher em Senhor do Bonfim, e que inclusive vai ficar praticamente vizinho ao CRM. Para você ver que o pessoal que está encabeçando o movimento não teve, certo, o mínimo zelo em vir procurar conhecer o projeto para saber o que ali está sendo instalado. No item 5º, o abaixo-assinado, ele volta a falar sobre questões de esporte. O Campo do Derba, no final dos anos 90, foi cogitado para integrar o espaço esportivo do então Colégio Júlio César, carente de espaço para esse fim. Neto, esse imóvel, terreno, pertence ao Estado. O antigo Colégio Júlio César foi passado para o município. Não compete, certo, ao Estado fazer essa ampliação, porque agora o colégio é do município. E não existe esse, digamos assim, projeto do Estado, até porque está demonstrado aí que o projeto que o Estado tem para esse local já está sendo feito, que é a construção do DISEP. Bom, vamos para frente. No item 6, o item 6º, diz o abaixo-assinado: a construção do DPT com necrotério nessa área nobre da cidade e indiscutivelmente causará impacto de vizinhança pela movimentação veicular e de pessoas que serão atraídos pelo atendimento a 14 municípios da microrregião. Outra inverdade. Todo o trabalho produzido pelo DPT não causa nenhum ruído, não causa nenhum barulho, é interno. E aí eu lhe pergunto, é justo para a população carente de Senhor do Bonfim, que é vítima de uma agressão física, vítima de uma Maria da Penha, ter que se deslocar muitas vezes, vem gente a pé, que não tem condição de pagar um transporte, para fazer o exame de corpo de delito? Um exame de corpo de delito, Neto, que é feito por um médico, dentro do consultório, onde ninguém vê, ninguém ouve. É a mesma coisa que a população então deveria reclamar das inúmeras clínicas que tem lá no Derba. Tem clínica de fisioterapia, tem clínica de médicos. E aí? Certo? Porque só os médicos e as vítimas do DPT que vão fazer um exame para comprovar que foi vítima de uma lesão corporal vão incomodar a vizinhança. Tem mais ainda, doutor. No item 7º, diz o abaixo-assinado: sendo o DPT com necrotério um órgão de polícia científica onde pessoas vítimas de mortes violentas são periciadas, forçosamente terá a presença de familiares
que causarão constrangimento aos moradores do citado bairro com suas lamentações pelos entes falecidos, retirando a tranquilidade que se caracteriza como área residencial. Neto, isso é de uma desumanidade colocar isso em um documento, que eu ainda estou chocado. Eu não acreditei quando eu li isso. Olha, Neto, é tanta coisa para se falar que eu vou lhe pedir a licença de ler o que nós já colocamos aqui na nossa resposta. Fique à vontade, doutor. Porque todos nós ficamos perplexos com a tamanha falta de respeito, de humanidade, com a tremenda falta de acolhimento com uma pessoa, Neto, que tem um parente, um ente querido, vítima de uma morte violenta. E como eu vou dizer aqui no que eu vou ler, morte violenta não é só homicídio, não. Com relação a esse item 7, os manifestantes demonstram preconceito e desrespeito com relação aos usuários dos serviços públicos que serão oferecidos no local. Isso é uma falta de respeito com esses usuários. Olvidando que a população local também é beneficiária dos serviços que serão disponíveis nos órgãos. Toda a construção foi planejada por profissionais, arquitetos e engenheiros, e a disposição dos imóveis visa priorizar o atendimento humanitário e respeitoso a todo cidadão, inclusive os moradores da localidade. Frisa-se que quem assinou esse documento é de uma frieza e insensibilidade inimaginável e desprezo com a dor de quem perde um ente querido e sofre uma violência. Lembrando que acidente automobilístico doméstico são mortes violentas. Um choque que você leva na sua casa tem que ir para o IML, porque foi uma morte violenta. Se você escorregar em sua casa, cair e bater com a cabeça no chão, foi uma morte violenta e tem que ir para o IML, para que se comprove que aquilo não foi um homicídio, sim um acidente. E sofre uma violência, lembrando que acidentes automobilísticos domésticos são mortes violentas e passam necessariamente pelo IML quando ocorrem. Não apenas os moradores da periferia estão sujeitos à fatalidade e à necessidade de atendimento dos órgãos integrantes do DISEP. Ademais, todos os familiares dessas pessoas vítimas de tragédias merecem respeito e acolhimento, e não exclusão por mero capricho por parte de quem se acha acima do seu semelhante. Registrando ainda que nunca houve nenhum caso de familiares de vítimas de morte violenta terem provocado qualquer tipo de desordem que venha abalar o direito de vizinhança nesta cidade de Senhor do Bonfim. Esclarecendo ainda que para a resolução de qualquer dos serviços prestados às famílias é necessária a presença de apenas uma pessoa para recebimento do corpo, que após vai para uma casa fúnebre ou sua própria residência, onde será velado por dezenas ou centenas de pessoas. E nunca se ouve relato de um velório em uma residência em Senhor do Bonfim, ou em uma das funerárias que tem aqui, ter havido qualquer reclamação de vizinho por desordem, por lamentações que incomodem vizinhos. Para vocês terem noção do quão fantasioso é esse documento e absurdo. Parece até que eles querem evitar que as pessoas manifestem a sua emoção ao perder um ente querido. É proibido chorar? Lamentável. Lamentável. Doutor Felipe Neri, eles partem também para a área de degradação ambiental. No item 8º, o abaixo-assinado dos moradores vem dizendo: o funcionamento de um necrotério exige infraestrutura sanitária própria, o que a área não contempla, e vai exigir construções de fossas sépticas de grandes proporções, com risco de saturação e contaminação ambiental. O que dizer? Os técnicos da Secretaria de Segurança Pública fizeram algum levantamento, alguma avaliação sobre impacto ambiental, doutor? Eu vou lhe pedir licença mais uma vez, Neto, para ler, uma vez que agora eu vou entrar em parte técnica, certo? E que eu vou ter que ler. O item 8 fica comprovado o total desconhecimento dos subscritores
tendo em vista que todo o projeto foi tecnicamente desenvolvido com a utilização do sistema SCTE, Estação Compacta de Tratamento de Efluentes, sendo aplicadas as normas ABNT-NBR-13969-97, 7229-93 e 12209-09 CONAMA 357, adequando-se a toda a legislação ambiental vigente nesse país. Nessa cidade funciona, eu quero acrescentar, que a água que vai sair de lá é idêntica à água da Embasa, sai totalmente tratada. Mas eu quero lembrar o seguinte, que nessa cidade funciona em bairros residenciais funerária que fazem embalsamamento e demais procedimentos funerários similares aos realizados na dependência de um IML. Acrescentando que nessas funerárias, além dos procedimentos citados, as cerimônias fúnebres, onde o corpo é velado, às vezes, por mais de 24 horas, com centenas ou milhares de pessoas, inclusive por familiares, onde nunca se registrou nesta delegacia de Polícia Civil qualquer ocorrência de perturbação a vizinhos. Ora, se em uma funerária, com tudo isso descrito, não há qualquer incômodo a vizinhos, imagina um IML, onde não se permite aglomeração de pessoas, ninguém da comunidade vê um corpo entrando ou saindo, que na funerária todo mundo vê, em face à estrutura do necrotério, priorizando a discrição e o respeito à vítima e familiares e cidadãos circundantes. Ainda estão alegando a questão de corpo em putrefação, que nós temos uma média aqui de 2 a 3 por ano. Mas eu queria lembrar que o rabecão é totalmente lacrado e próprio para que não saia odor. Como também esse novo IML que será construído aqui em Bonfim, conforme pode ver o projeto, onde a viatura, o rabecão irá ficar, é totalmente isolado. E mesmo assim ele ficará, como foi visto na primeira planta, no meio do terreno e não perto das residências. E ficará tudo lacrado, que nem o pessoal que está no trabalho administrativo sentirá nenhum odor. Mas mesmo assim eu lembro que quando esse corpo, que provavelmente venha em estado de putrefação, sair do IML, ele vai para uma funerária, em bairro residencial aqui em Senhor do Bonfim. E quando ele sair da funerária, ele vai para um cemitério, em bairro residencial aqui em Senhor do Bonfim, e não terá na funerária e na saída da funerária para o cemitério toda essa estrutura que terá o IML para que ninguém sinta nenhum odor. Essa é que é a verdade. Então, pessoas que moram ao lado de cemitério, ao lado de funerárias, nunca reclamaram e tiveram problemas. E porque alguém que mora ao lado de um complexo que vai ter toda uma estrutura dessa, sem nem ao menos procurar saber do que se trata, estão com um movimento desse. Doutor Felipe, eles levantam também essa situação sobre ainda a possibilidade do DISEP ser construído em outro terreno. E no item 9, fala o seguinte: a expressiva verba destinada à construção da sede do DPT, né, o que entendemos aí um pouco mais, quase 4,5 milhões de reais, diz o seguinte, que a expressiva verba destinada à construção da sede do DPT e do necrotério poderia ser utilizada para a aquisição do imóvel onde funciona atualmente as margens da BR, oferecendo fácil acesso para atendimento de municípios da microrregião, além de estar fora da área residencial. Foi pensado, a Secretaria esteve elaborando, visitando esses órgãos que eles alegam
possível DINIT, sede da EBAL, coisas do tipo. Foi feito algum levantamento prévio para que se chegasse ao estudo de que ali no bairro do Derba seria uma das melhores estruturas para que seja implantado o DISEP, doutor? Eu vou falar uma parte dessa colocação e na letra L a gente vai finalizar. Só quero dizer que eles sugerem que esse dinheiro seja comprado um terreno. Ora, nós estamos em meio a uma crise econômica, nós estamos em meio a uma pandemia, e você o Estado já ter um terreno apropriado para a construção, pegar o dinheiro da construção e ainda ir comprar o terreno, para depois colocar mais dinheiro em cima para a construção, certo? Não seria no mínimo razoável, certo? Então, como eu lhe disse, e a questão se foi feito estudo. Eu quero lembrar que toda a população de Bonfim lembra que veio aqui para Bonfim o então secretário de Segurança Pública, o então delegado-geral da Polícia Civil, o diretor do DPT, com a equipe de técnicos, engenheiros, arquitetos, no ano de 2017, para se fazer o estudo de todas as áreas, em todos os locais aqui de Bonfim, e ficou comprovado a viabilidade do local, como também o local que melhor vai atender a população carente dessa cidade, que são aquelas pessoas que moram nos bairros afastados, periféricos, e que muitas vezes, Neto, saem aqui desse complexo policial e vão andando por essa BR, lá para o bairro Brisa do Monte, para o Mutirão, para o Alta Maravilha, porque não tem dinheiro para pagar um transporte. E ele sendo lá onde vai ser, vai facilitar a vida dessas pessoas, inclusive sem colocar essas pessoas em risco nesse traslado. Doutor Felipe, eu estive conversando também com o coordenador de Polícia Técnica, doutor Caetano, e ele falou, colocando, por exemplo, o IML lá de Salvador, que inclusive é construído em bairro nobre, ao lado de uma das melhores escolas do estado da Bahia. E aqui na cidade de Senhor do Bonfim, à vista desse abaixo-assinado de alguns moradores, isso seria prejuízo para esses moradores. Não dá para entender, né? Neto, o IML de Salvador fica na Avenida Centenário, no bairro Barris, muro com a escola de padres Antônio Vieira, uma escola renomada de Salvador. Em volta do IML de Salvador, são inúmeros edifícios residenciais colados no IML. Ele fica a menos de 1 quilômetro de distância do Shopping Barra, a poucos metros do Shopping Lapa. O IML de Salvador fica ao lado de um dos maiores cartões postais da Bahia, que é o Dique do Tororó. Está ao lado do bairro Graça, Chame-Chame, Corredor da Vitória. Está localizado em uma das áreas nobres e mais caras de Salvador. E nunca se ouviu falar em desvalorização de imóvel e nem de reclamação, porque é um bairro residencial. Um outro ponto também, o senhor, há muito tempo aqui na cidade de Senhor do Bonfim, conhecedor nato da nossa necessidade, o que representaria a eventual perda do DISEP aqui na cidade de Senhor do Bonfim, se por acaso chegasse um entendimento do Ministério Público em querer dizer que não pode ser construído o DISEP no bairro do Derba, apesar das obras já terem iniciadas. O que isso representaria para a sociedade bonfinense, para a sociedade regional, que será atendida a nível regional, na sua interpretação, doutor Felipe? Eu queria lembrar, fato não muito longe, que ocorreu aqui em Bonfim por um bom período, e que foi o que gerou a vinda do secretário de Segurança Pública, do delegado-geral, do diretor do DPT aqui em 2017. Era que ninguém nessa região tinha mais o direito de velar o corpo de um ente querido. Por quê?
porque tinha que o corpo ir para Juazeiro, entrar numa fila de espera em Juazeiro, e quando retornava para Bonfim, já tinha que ir direto para o sepultamento, porque não havia mais tempo para velar o ente querido. E aí sim houve uma grande mobilização de toda a sociedade, de toda a população bonfinense e das cidades circunvizinhas, com toda razão, exigindo a vida do IML. E o governador atendeu, e agora está trazendo essa big estrutura para Bonfim, coisa de primeiro mundo, e tem alguém reclamando de uma situação que a própria comunidade em geral reclamou, pedindo para que venha para aqui, e agora que vem, estão sendo contra uma minoria. Porque só em Bonfim nós temos 80 mil habitantes, e apenas 300 pessoas não estão querendo. Se você pegar toda a região da 19ª Corpim, são 380 mil habitantes que serão beneficiados com esse empreendimento. Mas 300 querem se sobrepor ao desejo de 380 mil. Doutor Felipe, para a gente encerrar essa situação, nós gostaríamos que o senhor direcionasse para a sociedade como um todo, né, a importância, já que já está sendo construído o DISEP, tranquilizando a esses moradores que, como o senhor mesmo tem colocado, talvez tenham sido influenciado de uma maneira errônea, né, a tentar assinar esse abaixo-assinado, e muitos daqueles assinaram também de livre e espontânea vontade, mas o que dizer sobre a instalação do DISEP para essas pessoas e toda a sociedade bonfinense? Neto, eu queria dizer para a sociedade bonfinense que quando nós recebemos a notícia da implantação do DISEP, o que eu vi nos policiais que trabalham comigo, delegados, investigadores, escrivães, peritos técnicos do DPT, foi uma felicidade imensurável. A gente viu os olhos brilharem em dizerem: nós teremos agora um local digno para trabalhar. A gente viu o entusiasmo nessas pessoas. Quando veio essa abaixo-assinada, foi uma tristeza muito grande em todo mundo. Por quê? Porque nós vimos que estamos, nós, policiais civis, que tanto trabalhamos por essa sociedade, por toda essa região, que arriscamos nossas vidas, que levamos tiros, que muitas vezes preterimos nossas famílias para defender a família, inclusive dessas pessoas que assinaram esse documento. É que nós estamos sendo vítima da policiofobia aqui em Senhor do Bonfim. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer com os nossos policiais, nossos homens e nossas mulheres, nossos valorosos guerreiros. E o que é a policiofobia? O que é isso, doutor Felipe? É uma construção cultural que pode ser conceituada como a promoção sistemática pública. Ao contrário do que imagina o senso comum, a policiofobia não é consequência da violência policial ante a população de periferia e tampouco é o resultante do período do regime militar. A população de periferia, historicamente, nunca teve voz, e a maioria dos policiais de hoje sequer viveram ou tiveram alguma ligação com o período dos chamados anos de chumbo. Ela é, na verdade, uma construção artificiosa e ideológica de setores da política, da mídia e da academia, e é propagada em regra por indivíduos das classes média e alta, no alto de suas torres de marfim, que nunca sofreram abuso ou violência da polícia. Nós queremos agradecer, doutor Felipe, esse tempo que o senhor reservou à equipe do blog do Neto Maravilha, Rádio Rainha FM, para esclarecer e, ao mesmo tempo, tranquilizar a sociedade de Senhor do Bonfim. Nosso muito obrigado. Eu é que agradeço a vocês, né? Obrigado.